Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Todos acharam? Está entre Gênesis e Apocalipse, amém? Glória a Deus. Apanhai-vos as raposinhas que devastam os vinhedos, porque a nossa vinha estão em flor. Amém? Apanhai-me as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Querido Deus, amado Pai que está no céu, graças te damos, ó Deus, por mais este momento. Por mais este momento estamos aqui na tua casa para louvar e bendizer e exaltar o teu nome. A ti seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Fala conosco, ó Deus, através da tua palavra nessa noite, mais uma vez. E que o Senhor venha, de uma forma especial, estar nos abençoar verdadeiramente as nossas vidas. Nossa oração de gratidão por tudo em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Irmãos, eu quero que todos possam entender que não são os grandes problemas que nos derrubam. Normalmente as pequenas coisas e as pequenas pedras que incomodam muito mais a nossa caminhada cristã e atrapalha todas as conquistas, sonhos das nossas vidas. Muitos trabalham, lutam para alçar voos maiores, mas não conseguem sair do chão. Na verdade, Deus não exige nada de nós. Nada de nós. Ele pede apenas que possamos confiar nele. Esse nosso coração, e que o nosso coração constantemente esteja entronizado nele. O salmista nos lembra, que nós temos que ter o desejo de afirmar que ele é o Senhor absoluto das nossas vidas. E a palavra do Senhor diz que os sacrifícios agradáveis a Deus são um coração quebrantado. E um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar. Deus não despreza. Tem pessoas, irmãos, que não conseguem, nas suas orações, derramar uma lágrima. Não consegue mais. Parece que secou todos os canais lacrimais da pessoa. É por isso que nessa mensagem de hoje, nós vamos observar que são as pequenas coisas da vida que podem atrapalhar os planos de Deus para conosco, irmãos. O texto de Cantares que nós lemos nos abre um universo de possibilidade para que nós possamos entender que os problemas do nosso dia a dia podem confundir verdadeiramente a nossa caminhada. Tudo acontece quando o nosso coração se distancia de Deus. As coisas então começam a se agigantar. Nessas situações, normalmente nós perdemos a capacidade de discernir entre o bem e o mal. A circunstância acaba normalmente nos dominando quando menos esperamos. Nós somos derrubados por uma pequena raposa. Este é o tema dessa mensagem, irmãos. Devemos vigiar o nosso coração para que ele não nos afaste da vitória de Deus, a qual ele deseja para com as nossas vidas. Deus quer que você seja vitorioso, meu irmão. Amém, irmãos? Amém. Deus quer que você tenha vitória, mas para que você consiga essa vitória, nós temos que vencer algum obstáculo da nossa vida. O texto ao qual nós lemos diz: apanhai para nós as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Sabe que quando que nós começarmos a crescer em Deus, pode ter certeza que o inimigo vai atrapalhar para que o teu crescimento não seja uma realidade na sua vida. Ele vai fazer de tudo para estragar.
As raposas representam a astúcia do mal, do engano, da destruição. Apesar de tratar de animais de pequeno porte, irmãos, ele faz grande devastação em muitas vidas. Quando Neemias começou a edificar os muros de Jerusalém, um dos adversários zombou dizendo, aquele Tobias, o amonita, ele disse, olha, vocês podem construir, basta uma raposa se colocar em cima do muro e as paredes vão cair, Tobias estava mostrando que o trabalho de Neemias era tão frágil que até mesmo a raposa pode destruir. E muitas vezes nós sentimos dessa forma, dessa maneira, quando nós começamos a nos erguer. Vem o inimigo e diz, não, você não vai dar nada não. Mas a palavra do Senhor diz no Salmo 125, 1, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, permanece firme para sempre. Nós temos que estar firmados no Senhor, todos os dias da nossa vida, aleluias, Deus quer isso. Muita gente está sendo derrotado, não por leões, mas pelas pequenas raposas. Não são grandes os desafios que tem fragilizado o povo de Deus. Muitas vezes nós ficamos olhando para o gigante, esquecemos dos anões que desvirtuam os nossos sonhos, projetos e realizações. Em vez de nós ficarmos olhando para o gigante, os anões estão trabalhando. Mas os nossos olhares não devem estar aqui, tem que estar mais lá ao Senhor dos Senhores, aleluias. Deus está querendo fazer algo novo. Eclesiastes 9:18 diz que um pecador destrói muitas coisas boas, ou seja, uma batata podre dentro de um saco bom, todos vão estragar, todos vão se estragar. Com isso na nossa mente, irmãos, vamos qualificar nesta noite as raposinhas. Uma raposinha chamada desejo pode tirar você de uma grande herança. Todos conhecem aquela história de Esaú. Esaú era um caçador, era um exímio caçador. Eles estavam voltando de uma caçada e de repente, quando a gente vai num local, na caçada, numa pescaria, a gente fica com muita fome. Quando ele estava voltando, e quando ele voltou, ele sentiu um cheiro gostoso. Falou assim, rapaz, esse cheirinho aí tá bom. Ele viu que era um guisado, e quem estava fazendo era Jacó. E ele chegou lá e falou assim, ô Jacó, faz um favor para mim, dá um pouquinho desse aí, desse ensopado. Eu falei assim, negativo, não vou dar não, se você quiser eu vendo para você. E vendo com a sua primogenitura. Naquele momento, o que aconteceu? Esaú não queria nem saber da sua primogenitura. O que ele queria era matar a sua fome. Ele queria matar a sua fome. E ele vendeu a sua primogenitura. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando ele falou assim, me dá um pouco desse ensopado. Esse pouco, irmão, esse pouco custou a Esaú o direito da primogenitura. Esse fato alterou completamente a vida de Esaú. Uma raposinha chamada desejo destruiu a oportunidade deste homem desfrutar dos direitos da primogenitura que era concedida. Da mesma forma, quando Deus censurou Caim por ter matado seu irmão, ele disse, o seu desejo será contra ti, mas a ti compra dominá-lo. Muitos estão mergulhados nas dívidas, por não controlar os seus desejos. As pessoas começam a comprar, e passa o cartão aqui, passa o cartão lá, e sabe que quando a gente passa o cartão tem que pagar.
E muitas vezes são essas pessoas que têm muito desejo, descontrolado, e gasta exageradamente. Sabe por quê? Porque essa raposinha quer destruir você. E quando você não consegue mais dominar o teu desejo, você começa a dizer, meu Deus, o que eu vou fazer agora na minha vida? O que eu vou fazer? Então fala aí, as pessoas que gastam muito no cartão, falam, cuidado, meu irmão, cuidado. A coisa é complicada, né? Gastar é bom, mas saiba controlar através do Espírito Santo de Deus, irmão. Nós temos que fazer com que esse desejo seja um desejo controlado pelo Espírito Santo de Deus. Porque a palavra do Senhor diz lá em Romanos 13:8, a ninguém deveis, né, ficar devendo coisa alguma. Não fica devendo coisa alguma. A pior coisa que tem, irmão, é ficar devendo. Sim ou não? Então não precisa dever. Ninguém fala nada, né? Quer comprar, né? Irmãos, mas é uma realidade. Essa raposinha do desejo é um problema muito sério na nossa vida, irmãos. Senão ele vai destruir você. Os desejos são bons, desde que sejam controlados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Olha lá, hein? Vamos lá. E outra raposinha, irmão, chamada precipitação. Pode afastar você da terra da prosperidade. Deus prometeu ao povo de Israel uma terra que não era estéril, né? Ele falou assim, eu vou tirar vocês do Egito, né, para uma terra dos cananeus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos heveus, uma terra que mana leite e mel. Deus não tirou você do mundo, meus irmãos, nem convidou você a entrar no reino para fazer, sofrer ou mendigar favores. Ele nos chamou para reinar, para dominar, para sermos vencedor. Isso que Ele te chamou. Ele chama o homem fraco, o perdedor, o doente, para transformar a sua vida. Ele não quer que você fique e continue a ficar da forma como você está. Não, irmãos. Mas você poderá jogar tudo por água abaixo, por uma pequena palavra pronunciada no momento de descontrole, irmãos. Já pensou quando você de repente se exalta por uma situação tão insignificante, você faz um tormento muito grande. E não é necessário que você faça isso. Você fica descontrolado, de uma certa forma. Você precipita nas suas ações, nas suas palavras. E todas essas palavras que é lançado no vento, não tem como retornar de novo. Não tem. Solta a pena no vento, depois fala assim, cata tudo de novo. Não tem, irmãos, não tem jeito. Essa raposinha tem que ser anulada muitas vezes, né, das nossas vidas. E tem anulado todas as nossas possibilidades. Veja o que fala o texto de Números 20, no verso 7 e 8. Tem como projetar aí, Números 20, 7 e 8. Deus deu ordem para Moisés, irmãos. Disse Moisés, aquele povo estava sedento, irmãos, estava com sede. E aquele povo começou a dizer assim, ô Moisés, você não tirou a gente lá da terra do Egito para a gente morrer de sede aqui não, né? Você não tirou a gente de lá não, né? Naquele momento, Deus fala com Moisés. Deus fala assim, ó, toma a vara, ajunta o povo, chama o teu irmão Arão e fala a essa pedra. Fala. Moisés, naquele momento, irmãos, reuniu todo o povo diante da rocha e disse, pessoal, o negócio é o seguinte, vocês estão sendo muito rebeldes, vocês estão sendo muito ingratos. Será que a gente tem que fazer sair água
dessa rocha. E o povo começou a dizer, não, eu quero água, eu quero água. E naquele momento que aquele povo começou a atormentar tanto a vida de Moisés, que Moisés ficou tão nervoso que ele levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. Saíram muitas águas, o povo beberam, os animais beberam, a congregação bebeu. Mas eu falo assim que são atitudes de precipitação. Já pensou quando as pessoas começarem a falar muito no teu ouvido? De repente você se descontrola. Você se descontrola. Homem grande como Moisés, ele se descontrolou. Ele não deveria descontrolar. Mas custou um preço muito alto. Deus falou assim, ó Moisés, infelizmente, você chegou na porta da terra prometida, mas você não vai entrar. Olha só, gente. Olha só. E muitas vezes essa precipitação também pode acontecer quando nós estivermos subindo para o céu e a pessoa começa a dizer, eu te falei, e você fica também. É verdade, irmão. É verdade. É verdade. Eu falo que, se a gente olhar lá em Tiago, capítulo 3, versículo 5, fala assim que a língua é um pequeno órgão do corpo e se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque incendiado por causa de uma simples fagulha. Imagine a língua, irmão. A língua é terrível. A língua é terrível, irmão. Você controla a tua língua? Quantas pessoas controlam a tua língua aqui? Olha. Pisa no teu calo, você vê. Você controla. Glória a Deus, aleluia. Gente, é difícil. A palavra do Senhor lá em Tiago 3 diz que um grande navio é controlado por um leme, um cavalo pelo seu cabresto, mas a língua é difícil de controlar, irmão. A língua é difícil. Quando você menos espera, você já soltou. É por isso que Deus está dizendo, ó, cuidado com a sua precipitação. Cuidado. Eu falo que não deixe que essa raposinha afaste você da terra da prosperidade. Não deixa, irmão. Não deixa, não. Tem muitas pessoas fofoqueiras, né? Linguaruda, espírito da mexeriqueiro, né? Então, toma cuidado com isso. Eu fico pensando, né? Se você é amigo de uma dessas pessoas que fica falando mal de um, de outro, muito cuidado, porque se ele fala mal de um, de outro, pode ter certeza que ele está falando mal de você também. Essa que é a verdade, irmãos. Porque tem uma língua totalmente descontrolada. E eu falo que de repente, né? Quando você faz alguma coisa, a coisa começa a tomar um volume muito grande. E eu falo assim que muitas vezes nós temos lá mensageiro do diabo. Ó, pastor não gosta de você não. Não gosta de mim? Ah, não gosta de você não. Ó, aquela irmã não gosta de você não. Ó, aquele irmão não gosta de você não. É por isso que eu falo, você quer destruir um grupo? Você quer destruir uma comunidade? É simples. Vou contar aqui uma história. Uma história que realmente vem a calhar quando Deus fala que nós devemos ser um povo unido. Porque se nós não formos um povo unido, fatalmente o inimigo vai fazer com que a comunidade seja destruída totalmente. Tinha 4 touros no prado. E o leão fazia de tudo para matar, saciar a tua fome. E não conseguia, porque aqueles touros eram unidos demais. Chegou uma raposinha falando assim, sabe, eu falo para o leão, sabe, eu vou fazer com que você possa degustar todos aqueles touros lá. Como que você vai fazer? Deixa comigo. Ele chegou, cochichou no ouvido do touro assim, falou assim, eu quero falar uma coisa para você. Sabe por quê que o leão não te pega? Porque aquele teu companheiro falou que ele te defende. Ah, ele falou isso? Ele te falou isso?
Aí ele foi lá no outro, falou assim, sabe por que o leão não te pega? Porque aquele falou que te defende. E foi falando um com o outro. Daqui a pouco os quatro, separou. Eles nem foram saber se era real ou não real. E o que aconteceu? Não preciso nem dizer, né? O leão abocanhou um por um. Assim são as nossas vidas, irmãos. Muitas vezes as pessoas falam mal de você e você não está nem sabendo. Nem sabendo. E o diabo quer isso, para te simplesmente devorar a sua vida. A palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro 5,8, sede sóbrio, vigilante, o diabo, vosso adversário, anda derrota, fugindo como leão, querendo tragar a tua vida. Ele está te espreitando a sua vida. Está esperando uma oportunidade. Uma oportunidade. E eu falo uma coisa para você, meu irmão. Não ouça essas raposas fustigar no teu ouvido. Não deixe, irmão. Satanás, ele fica usando essa mesma estratégia, usando esses mensageiros do capeta, dizendo que aquele irmão, aquele grupo não gosta de você. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Sabe por quê? Você pode ser amaldiçoado. A palavra do Senhor diz em Provérbios 6,19, que Deus amaldiçoa o que semeia contenda entre irmãos. Deus amaldiçoa contenda entre os irmãos. Então, se você realmente não quer ser amaldiçoado, então escape dessas raposas, que muitas vezes ficam falando no seu ouvido. Nós temos que fazer a mesma oração que Davi fez, lá no Salmo 141:3. Senhor, coloca guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Coloca um guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Deus fala isso das nossas vidas. É por isso que eu falo assim, cuidado com essas raposas, irmãos, cuidado. Vamos mencionar aqui outra raposinha, que pode provocar uma verdadeira queimada no nosso campo. Chama-se descuido. Pergunta lá para o teu irmão, você é descuidado, irmão? Hã? Você é descuidado, irmão? Hã? Eu creio que todos conhecem aquela história de Sansão. Quem conhece a história de Sansão? O pessoal fala assim, Sansão está na Bíblia? Sansão está na Bíblia? Tem, irmão. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia lá o livro de Juízes, que Sansão foi um dos juízes. Sabe por quê, irmãos? Sansão era um camarada, não vou dizer que era metido, mas ele se achava, irmão. Sabe por quê? Porque ele dizia, eu tenho a força. Não é o He-Man, não, tá? Ele tinha força. E quem que se encantou com essa forçuda? Foi Dalila, irmão. Dalila. E ela queria saber de todos os jeitos de onde provinha essa força. E eu falo, ele começou mentindo. Não. Se amarrar com 7 tendões, fresco, cordas novas, tecer os meus cabelos com 7 tranças, eu vou perder toda a força. Eu falo que a mulher é muito persuasiva. Ela começou a dizer, amorzinho, você está me enganando, né? Você está me enganando, eu te amo tanto. Fala aí para mim. E o homem é bobo. Aí o que aconteceu? Falou, não, é que eu sou um nazireu, sou prometido de Deus. A navalha nunca foi passada na minha cabeça. Pronto. Entrou aí a raposa do descuido. Descuido, irmão. Ele disse, a minha força, né,
está nos cabelos. Mas eu falo assim que quando Dalila se tornou mais importante do que Deus, Sansão perdeu a batalha. É por isso que eu falo assim, quando o descuido é muito mais importante, nós perdemos a nossa batalha. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, para não sermos enganados pelo diabo. Sansão perdeu a força e a posição de libertador por causa do descuido, ele se descuidou. Outro personagem que estava descuidado era Davi. Ele estava olhando lá um filme pornográfico lá da sacada. De repente ele viu uma mulher banhando nua lá. Não é verdade? Quando eu falo filme pornográfico é porque tem muita gente que não se cortou ainda esse negócio de filme pornográfico. Cuidado, irmão. Cuidado. Aí o que aconteceu? Ele caiu, ele se descuidou, irmão. Quando fala assim, a mente parada é a oficina do capeta, irmão. Nós temos que estar ligados. Observe aqui uma das coisas que está acontecendo no mundo gospel. Quantos artistas, né, que foram evangélicos, irmãos? Elvis, Whitney, no Brasil, J.A., aquela menina que fazia a programação com Yudi, não sei nem o nome dela. Oi? Priscila. Meu Deus, olha só, aonde que eles foram falar? Onde que eles foram parar? Descuidaram, irmãos, dos propósitos a qual Deus tinha para com as suas vidas. Se descuidaram, por quê? A fama falou muito mais alto. A fama falou muito mais alto. Sabe por quê? Porque essas pessoas não estavam preparadas. E quantas pessoas hoje acham que está preparado para ir para o céu, mas não estão, irmãos? Eu canso de falar, eu canso de dizer. Fala em Mateus 7, 21 em diante, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Ah, profetizei em teu nome, curei em teu nome, falei em teu nome. Se você demônio em teu nome, ele vai dizer, partai de mim. Vós que praticais a iniquidade para o fogo eterno. Faça de mim. Ah, mas eu falei em teu nome, eu sei que você falou. Profetizei em teu nome, eu sei. Eu expulsei muitos capirotos, eu sei. Mas você não teve o cuidado de santificar a tua vida de uma forma excelente. E muitas vezes somos assim. Nós podemos fazer de tudo. Podemos nos mascarar. Mas via de regra, Deus, conforme diz a palavra no Salmo 139, Deus sonda e nos conhece. Esquadrinha todos os nossos pensamentos. Tudo aquilo que nós fazemos, nós realizamos. Nós podemos esconder de homem, mas de Deus nós não escondemos. Nós escondemos, irmãos. Eu pergunto para você, pergunta lá para o irmão, você está preparado de verdade, irmão? Você está preparado de verdade? Hã? Essas pessoas aí não se cuidaram como deveria cuidar. Não se cuidaram. A outra raposa, irmãos, é conhecidíssimo de todos. É inveja. Pergunta lá, irmão, você tem inveja, irmão? Hã? Você tem inveja? Hã? A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 14, versículo 30, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. É verdade, irmãos. A inveja é uma atitude errada, que leva comportamentos pecaminosos. Inveja é querer ter aquilo que as outras pessoas têm. Fica ressentido com aquelas que tem. Fala assim, meu Deus, hein? Meu Deus, é igual quando, me desculpe falar aqui de tribuna, mas eu ouvi dizer, né?
Quando eu comprei um cruz, falei assim, o pastor comprou cruz, não sabe que eu terminei de pagar no começo desse ano. É verdade, irmãos, é verdade. 5 anos, 6 anos pagando, irmão. Eu fico pensando. Eu falo que as minhas ovelhas tinham que me honrar. Eu falo, glória a Deus. O pastor conseguiu. Amém. Mas muitas vezes é diferente, até com o pastor. É verdade, irmãos, eu não estou mentindo aqui não. Quem tem inveja não consegue se alegrar. Quando outra pessoa é abençoada, chega o mesmo, até odiar o irmão lá, porque tem aquilo que estava cobiçando. É verdade, irmãos. Foi o caso de Ramã. Ramã, ele construiu a forca para Mordecai, sabe por quê? Porque rei Assuero, ele era muito grato pela vida de Mordecai, porque Mordecai, ele simplesmente denunciou, os eunucos queriam matá-lo, matar o rei, e ele ficou muito grato. E Ramã, ele ficou muito nervoso, falou assim, eu vou acabar com esse povo aí, vou acabar com o povo judeu. Aí preparou uma cilada, fez um decreto, tudo. Os irmãos já sabem a história, ele falou assim, queria eliminar o povo judeu. E o que aconteceu? A Esther falou assim, eu vou preparar um jantar com o meu rei e com esse homem. E no dia da janta, a Esther falou assim para o rei, tem uma pessoa aqui no palácio que quer me matar. Mas quem que é esse cara? Ramã. E ele não sabia que ela era um povo judeu. Ela não sabia que era judia. Sabe o que Assuero fez? Enforque esse homem naquela forca que ele fez. Eu falo assim, que isso é muito certo a palavra de Deus. Lá em Gálatas 6:7. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Ele plantou, ele colheu. Ele colheu. E o que você está plantando, meu irmão? O que você está plantando na sua vida hoje? E eu falo uma coisa, que nós temos que ter, e não ter, esse espírito de inveja, irmão. Gente, espírito de inveja é coisa terrível. Terrível, irmão. Tinha uma mulher que tem um cabelo lindo, mas chegou uma outra mulher. Que cabelo lindo que você tem. Passou a mão no cabelo dela, caiu quase tudo. Ela falou assim, o que é que está acontecendo? É o capiroto da vida, irmão. Uma coisa complicada, irmãos. Eu falo isso com muita dor também do meu passarinho Tangará. Oh, Jesus Cristo. O dia que eu tirei no sol, chegou um cara lá e falou assim, que passarinho lindo. Eu falei, pronto. Não preciso nem dizer o que aconteceu, né? De manhã eu estava sequinho. Falou, Jesus. Gente, esse tal de zóio gordo. Eu vou falar uma coisa, hein, irmão? Você sabia que demônios, ele habita nos olhos? Sabia ou não? Habita, irmão. Um dia o irmão, o pai dele, era mulherengo demais. Passava uma mulher, estava assim de olho. E ele, como presbítero, ele falou assim, ó, está dando certo não. Chamou o pai, falou, vem cá, pai. Sentou ele na cadeira, na cadeira. Abriu os olhos dele assim, falou assim, espírito de pombagira, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Acabou o problema, irmão. E muitas vezes a gente tem que pegar os olhos dos irmãos e abrir assim também.
bem forte, falou assim: espírito de pombagira, te repreendo. Porque coisa é brava, irmão. Você pensa que é brincadeira? Você pensa que é brincadeira? Não é não, irmão. O diabo, ele quer destruir todo mundo. Todo mundo. Eu falo uma coisa: se a gente não tiver essa capacidade de discernimento e inveja, a coisa vai tomando um rumo totalmente diferente. Outra raposinha, irmão, sabe quem que é? A desobediência. A desobediência afasta de Deus, irmãos. Deus pediu para Saul destruísse todos os amalequitas e todos os animais. Ele falou assim: vai lá, destrói todo esse povo amalequita. O que ele fez? Quando Samuel chega lá, ele vê uns mugidos lá. Falou: opa, está acontecendo alguma coisa. Quando ele foi ver lá, tinha uns gados lá. Aí Saul falou: não, eu preparei para fazer oferta. Oferta? Quem disse que era para você guardar? Cadê o rei Amaleque? Está lá. O próprio Samuel teve que matar o rei. Desobedeceu, irmãos. E era a segunda chance que ele estava tendo, porque o primeiro já quis dar um de sacerdote. Ele disse: pelo amor de Deus. Deu segunda chance para ele. Segunda, irmãos. 1 Samuel 15:11, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Eu disse: arrependo. Ô camarada, eu dei 2 oportunidades e ele não quis. Eu falo: não se deixe dominar pela desobediência, meus irmãos. 1 Samuel 15, 22, 23 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, a culto a ídolo do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou para ti, para que não seja rei. Saul, ele precisava entender que o culto verdadeiro era indicado pelo seu comportamento e não pelos sacrifícios. Ele demonstrou ser idólatra, cujo ídolo era ele mesmo. Ele mesmo. Saul havia falhado no cumprimento das condições que teria abençoado a nação. Gente, se ele tivesse sido obediente, a nação inteira seria abençoada. E justamente porque ele não fez isso, a nação inteira foi beleléu. Irmãos, sua desobediência estava no mesmo patamar de feitiçaria e idolatria. Portanto, não seja desobediente. Fala, teu irmão, não seja desobediente, não, irmão. Fala assim: seja obediente, irmão. Seja obediente. Irmãos, é uma realidade. Outra raposinha. Fala assim: você é obediente aos seus papai, à sua mamãe? Os filhos, olha lá, você é obediente, né? Os filhos nem olham para o pai e a mãe. Você, eu vou olhar nada, né? Outra raposa é a mentira, irmãos. Uma pequena mentira interfere na obediência, irmãos. Vocês sabem a história de Naamã? Quantas pessoas sabem a história de Naamã? Olha lá. Naamã, ele era um general. Ele era leproso. Ele foi curado da lepra. Ele quis oferecer um presente para Eliseu. Rapaz, vou dar um presentão. Eliseu, porém, disse lá em 2 Reis 5,16: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que não aceitasse, mas ele recusou. Sabe por que é que Eliseu recusou essa oferta? Sabe por quê? Para demonstrar que ele
que ele não era um mercenário como o sacerdote, o profeta pagão. Porque Eliseu também, ele recebeu presentes. Ele recebeu presente. Em outras ocasiões. Mas não aceitou esse presente para que o povo sírio visse que Eliseu estava honrando seu Deus. E sabe o que aconteceu? Quando Geazi, ele percebeu, né, que Eliseu rejeitou, ele falou: opa, tem uma oportunidade de ganhar uns trocos aqui. Geazi, ele se comparou com Judas. Geazi correu atrás de Naamã e ainda usou o nome de Eliseu para pedir 2 talentos de prata. Sabe quanto que é 2 talentos de prata, irmão? 68 quilos de prata. Falou, divide em 2 sacos. 68 quilos de prata, já pensou? Fora as vestes festivais. Está lá em 2 Reis 5:23. E em 2 Reis 5:21, Eliseu perguntou: de onde vem, Geazi? Teu servo não foi a parte alguma, já mentiu. Verso 26, ele disse: porém ele disse, porventura não fui eu contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Olha só, um homem de Deus, ele sabe, ele sente que o Espírito foi junto. Rapaz, você está mentindo. Ele falou assim: era a ocasião para você tomar prata, tomar vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? O que você estava pensando? E sabe o que aconteceu? A pior coisa, lá no versículo 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua descendência para sempre. Então, saiu diante de ti dele leproso, branco. Olha só, ele plantou, ele colheu. Ele plantou, ele colheu. Gente, uma mentira para obter ganho pessoal revelou as tristes condições do caráter de Geazi. A ganância de Geazi havia maculado a integridade do ofício do profeta Eliseu. Ele acabou com Eliseu. Ele acabou. Na mente do povo, isso colocou Eliseu no mesmo nível dos falsos profetas de Israel, daqueles que profetizavam para ganhar dinheiro. Ele caiu no mesmo patamar, por causa de uma mentira daquela pessoa que estava ao teu lado. Observe que coisa terrível, irmãos. A pessoa caminha com você, depois mente sobre você. É terrível, irmãos. Fala para o irmão: não mente mais não, meu irmão. Aí eu não minto, já mentiu. A outra raposinha, irmão, é desinteresse. Em Mateus 25, 24 até o 29, chegando ao por fim, o que receberam um talento disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabia que eu ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros que é meu. Tirai, pois, o talento e dê ao que tem 10. Esse servo, irmão, negligente, indolente, não representa um crente verdadeiro. Se Deus te deu um talento, irmãos, faça produzir um outro talento. Quantas pessoas Deus te deu um talento e você: eu não quero mais saber não. Eu não tenho mais vontade não. Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar. E sabe qual que é o fim daquelas pessoas que escondem teu talento?
Verdade, irmão. Leia. Leia. Deus te deu uma capacidade para você se levantar. E você fala assim, eu não tenho condições não. Vou deixar aqui. O versículo 29 diz, porque a todo o que tem, se lhe dará. E terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem vai ser tirado. E o 30, tem 30 aí, ó, irmão? Vocês querem ler todo mundo junto aí? Leia aí, irmão, vamos ver. 1, 2, 3. Jesus amado, você que está escondendo o teu talento, olha o teu fim aí. Olha o teu fim aí. Não sou eu que estou falando não, hein? É Jesus. Quando você diz assim, não quero mais não. Não quero mais não. Cuidado, irmão, cuidado. Aqueles que recebem a graça de Deus, herdam bênção. Bênçãos imensuráveis. Além da vida eterna e do favor de Deus. Mas aquele que enterra, o seu fim será trágico. Eu falo daquelas pessoas que desprezam a riqueza, da bondade, tolerância, longanimidade de Deus, escondendo na terra, apegando as coisas deste mundo, terminarão perdendo até o que você possui. Sabia? É Deus que fala. Quando nós deixamos de aplicar o pouco que temos, também deixamos de prosperar. Deus nos adverte, irmãos, todos os dias da nossa vida, todos os dias. Lembre-se que essas 7 raposinhas aí trabalham dia e noite, 28 horas, faz 4 horas extra. A coisa é complicada, irmãos. Não pense que é brincadeira, não. Essa é uma advertência que muitas vezes nós temos que ter. Sabe por que nós não conseguimos decolar? Se uma dessas raposas está sendo fustigada na sua vida, comece a se endireitar, irmãos. Você conhecendo aquilo que te atrapalha, você tem que batalhar para você ser um vencedor. Mas se você não batalhar, ninguém vai batalhar por você. Ninguém. É você que tem que tomar uma posição. O maior obstáculo do ser humano é a nossa indecisão. Sabia disso? Você sabendo que aquele que está realmente atrapalhando o seu caminhar, e você não se posiciona. Quando deixamos de aplicar o pouco que temos, pode ter certeza que você não vai procurar. Concluindo, irmão, já estou terminando aqui. Lembre-se de que essas 7 raposinhas trabalham. Se desejamos ter um encontro com nossos sonhos, projeto, realizações, prosperidade, precisamos afastar as raposinhas aqui da precipitação, do descuido, da inveja, da desobediência, da mentira, do desinteresse. Através do quê? Da unção poderosa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Vamos abrir nessa noite novas portas para uma vida de uma saúde espiritual, material, física e emocional. Vocês têm que decidir, irmãos. Vocês têm que se posicionar, irmãos. Se você perceber que uma dessas raposinhas está atrapalhando sua vida, você fala assim: Deus, essa raposa está me atrapalhando. Me ajude, Senhor. Me ajude em nome de Jesus. Eu quero ser um vencedor.
Agora tem pessoas que estão passando por sérias situações, dificuldade, não tem a coragem de gritar para Satanás, bem alto, falar assim: ô Satanás, essa raposa está me atrapalhando, mas hoje eu quero vencer você em nome de Jesus. Sabe que uma das raposas estava me atrapalhando? Cigarrinho. Até que um dia eu falo assim: ô chupeta do capeta, até hoje você me venceu, mas a partir de hoje eu sou mais do que vencedor. E comecei a dar descarga. Jogava no vaso e dava descarga. Se você é uma pessoa incontrolável, compulsiva, mentiroso, hoje à noite é uma noite oportuna. E você vai falar assim: até hoje você me venceu, mas quem que vai te vencer hoje sou eu, em nome de Jesus. Feche os olhos.